Fala nação, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Papo de Rubro Negro. Isso mesmo, e no vídeo de hoje vamos ver esse assunto polêmico que está bombando aí nas redes sociais, que é a questão da preferência de alguns jogadores brasileiros acerca do gramado sintético ou natural. Qual você prefere? Já deixa aí nos comentários a sua opinião. Peço a você que fique com a gente no vídeo até o final. Você verá nesse vídeo um corte da fala da mídia palmeirense, da opinião da mídia palmeirense. Também vamos ver um corte do programa Jogo Aberto, que vai falar um pouco também sobre essa questão aí do gramado sintético. Então, sem enrolação, vamos sem mais delongas para mais um vídeo do nosso canal. Um abraço a você que está nos acompanhando e olho no vídeo. A gente bater um papo e pra gente trocar ideia. É o seguinte, meus amigos, vamos lá. Começou uma mobilização dos jogadores contra o gramado sintético. Coincidência ou não, essa mobilização ela começa dias após o Neymar, toda aquela situação, né? O Neymar não vai jogar tal jogo, porque é gramado sintético, isso e aquilo, ao estádio do Allianz, que o Santos iria ter um mando de jogo lá. Só que aí cancelaram de última hora o mando de jogo sobre o argumento de que o departamento médico vetou a participação do atleta nesse gramado. E como o Santos não pode ficar sem o Neymar em campo, obviamente que o Santos recuou da decisão, não aconteceu o jogo dentro do Allianz que iria acontecer. Hoje surge a campanha de jogadores se unindo contra o gramado sintético. O Dudu postou nas redes sociais, inclusive está sendo massacrado pelos torcedores do Palmeiras, porque o Dudu ele tem uma coisa engraçada, pessoal. Ele jogou no Palmeiras 10 anos, pela equipe do Palmeiras. Esses 10 anos em gramado sintético. E uma vez ele saiu em defesa ao gramado sintético, dizendo que ele achava ótimo o gramado sintético. Para os atacantes, o gramado sintético era ótimo, porque permitia com que eles conseguissem fazer jogadas de velocidade, com uma agilidade maior, com uma precisão maior. Isso poderia até ser um atributo de vantagem. Foi o que ele falou na época. E agora ele entra numa campanha, logo após sair do Palmeiras, contra o gramado sintético. Mas tudo bem, ele tem o direito dele de mudar a opinião dele. Tem muito torcedor palmeirense que tá se doendo pra isso. Galera, Dudu já foi, conheço tudo que ele fez pelo Palmeiras. Acredito que ele teve uma passagem linda, que teve um final chato dentro do Palmeiras. Mas a gestão também não colaborou para que tivesse um final legal, né? Vamos lá. A gestão também não colaborou, tá? Existem algumas coisas aí que ficaram nas entrelinhas. Mas isso já foi, já passou. O Dudu tá no Cruzeiro agora e ele tem direito de fazer o protesto que ele quiser. Não é mais atleta do Palmeiras, já foi, já passou. Aí a gente teve o Lucas também, o Gerson do Flamengo, o próprio Neymar do Santos. E nós temos também no exterior atletas que já se recusaram a jogar em gramado sintético, como é o caso do Messi. Existem países também na Europa, nas ligas europeias, que baniu o gramado sintético. E isso é sempre motivo de muita discussão nos últimos anos aqui no Brasil, sobre o banimento ou não do gramado sintético. E muita gente olha ali para as ligas europeias, como por exemplo na Holanda, na Alemanha, e falam assim, nesses países não tem gramado sintético. Nesses países são gramados naturais. Então se eles que têm um futebol mais refinado, tecnicamente mais bonito, considerado mais evoluído que o futebol sul-americano por muitos, por que a gente ainda está atrasado em abraçar essa ideia de gramado sintético e não banir isso de uma vez por todas? Então as pessoas têm esse argumento também como base. O que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, meus amigos, é que nesse momento eu não vou ser um torcedor do Palmeiras. Eu vou falar aqui, com base nesses princípios aqui, Princípios da medicina, mais especificamente da medicina esportiva. E aí eu quero abordar isso com vocês. O que, na verdade, ainda é um grande tabu e grande polêmica quando a gente olha pro acervo de estudos que a gente tem sobre esse assunto. Porque os estudos científicos que a gente tem hoje sobre o gramado sintético causa mais lesão que um gramado natural, eles não são muito bem esclarecedores. Alguns deles são até mais antigos, e a gente precisa entender também que no cenário
dos últimos 10, 15, 20 anos, o piso sintético ele se modificou muito, mudou muito o sistema de amortecimento. Os jogadores eles utilizam uma imagem onde eles colocam uma grama superficial e embaixo um solo todo escurecido para representar, né? Ou seja, fazendo uma referência, uma alusão que o gramado sintético não tem camadas. E isso dificulta a absorção do impacto quando o jogador ele utiliza desse tipo de piso. Só que a gente sabe hoje que os gramados sintéticos mais recentes, e isso foi uma evolução que aconteceu de 2 décadas para cá, eles ganharam várias camadas de amortecimento. É como se fosse um tênis. Se você pegar hoje um tênis de corrida e comparar com um tênis de 20 anos atrás, existe uma diferença abissal. O tênis de 20 anos atrás, ele com certeza dissipava uma carga maior nas articulações, nos membros inferiores dos corredores, dos usuários, do que o tênis de hoje. O tênis de hoje, eles têm ali amortecedores com estudos de última geração, um avanço tecnológico, uma tecnologia por trás, que permite que na hora do impacto, a dissipação dessa energia, desse contato, desse atrito, seja absorvido pelo sistema de amortecimento. Assim acontece também com as chuteiras. Hoje a gente tem as chuteiras que possuem grandes tecnologias. Pode ver, às vezes tem jogador que vai lá na Nike ou na Adidas ou na Puma, que ele é patrocinado por essa equipe e ele vai lá utilizar de modelo e de feedback para determinado modelo de chuteira. Por quê? Porque o jogador, ao testar essa chuteira, ele consegue entender qual o resultado desse impacto, qual o amortecimento, né, qual a estabilização de acordo com cada tipo de piso que ele vai jogar, seja o futsal, seja o society, seja o futebol de campo. Então você consegue ter todos esses estudos conciliados. E por que eu estou falando tudo isso? É para a gente ter realmente um arcabouço e estar municiado de informação para a gente entrar nessa pauta aqui. Primeiro, eu achei uma tremenda besteira a nota que o Palmeiras soltou. Cara, toda classe trabalhadora, seja ela professores, seja ela policiais, médicos, enfermeiros, qualquer classe trabalhadora, eles têm o direito de reivindicar por melhores condições. Então, se os jogadores eles estão entendendo que eles querem melhores condições, é o direito deles reivindicar isso. Aí o Palmeiras vai lá, faz uma nota, fala que não tem estudo científico que comprova isso, e de fato os estudos eles são bem defasados e escassos, A tecnologia mudou muito. Hoje a própria FIFA tem um departamento que certifica a utilização de gramados sintéticos, embora oficialmente nas Copas do Mundo ela não adere a esse tipo de gramado. Inclusive lá nos Estados Unidos, que tem vários e vários campos de gramados sintéticos, terão que passar por uma conversão para a Copa do Mundo do ano que vem. Então assim, evoluiu muito a tecnologia e essa questão da absorção do impacto. Porém ela ainda é um problema. E eu vou falar para vocês que o Palmeiras nem deveria ter feito nota nenhuma sobre isso. Deixa a coisa rolar. Porque se hoje o gramado sintético tiver que sair do Palmeiras, o Palmeiras vai ter que diminuir a carga de shows. Isso, pro torcedor palmeirense é bom, porque nós vamos ter mais partidas acontecendo dentro do Allianz. Só que comercialmente, isso não é bom pra W Torre e pro Palmeiras, que tem essa parceria em relação ao Allianz Parque. Mas pros torcedores é uma beleza, mano. Seria ótimo pra gente. Sabe o problema de calendário? Reduziria muito, porque a carga de shows iria ser menor. Mas comercialmente, financeiramente, então o Palmeiras foi lá, correu fazer uma nota repudiando tudo isso. Só que assim, meus amigos, eu acho que o Palmeiras nem deveria ter feito isso. O Palmeiras não deveria ter pegado o holofote, porque o negócio tava assim, ó. Aí o Palmeiras foi lá, pegou o holofote, ó, e trouxe pra ele. Fica quieto, deixa a coisa rodar primeiro. Vamos ver qual que vai ser o posicionamento da CBF pra isso. Mas vamos falar um pouquinho da parte prática médica. Embora não existam estudos que nos trazem uma abordagem bibliográfica em relação a essa situação da lesão por gramados sintéticos, eu conversando com um professor meu que é médico do esporte, e ele tem todo o know-how e expertise do consultório, inclusive jogadores da Série A de São Paulo, Internacional, entre outras equipes, são pacientes dele. Ele falou pra mim assim, ele falou, cara, é inegável que o gramado sintético expõe o jogador a um risco maior de lesões. Ele falou assim, isso existe.
Por mais que a tecnologia evoluiu, hoje a gente tem gramados sintéticos com 4 camadas, que busca reduzir o máximo do impacto no jogador, mas ainda assim ele resulta numa carga que é dissipada e retorna justamente à estrutura, né, dos membros inferiores dos jogadores. Isso pode trazer problemas ali no joelho, isso pode trazer entorses, ele prende o jogador, né? Ele amarra um pouco o jogador. Como o futebol ele é um esporte multidirecional e o jogador ele frequentemente troca de direção rapidamente, o gramado sintético ele pode prender mais que um gramado natural. Então, quando a gente olha não para o estudo científico, mas quando a gente olha para a prática de consultório, os jogadores ainda reclamam muito do sintético por expor eles a um risco maior de lesões, justamente por prender mais a dinâmica esportiva. Ele falou assim, porém, outra coisa também é muito verdade. Com os gramados brasileiros que nós temos hoje, não existe condições da gente diferenciar se a lesão é pelo gramado sintético ou pelo gramado natural. Porque os gramados brasileiros são péssimos. Ele falou assim, tirando um ou outro clube aí, os gramados brasileiros são verdadeiros pastos. A realidade é essa. Muitos, você olha pela televisão, parece lindo. Quando você se aproxima, os caras estão jogando terra para tampar alguns buracos. Os caras vão lá, pegam gramas, né? E faz os enxertos ali nos locais com buraco. O jogador não vê e cai no buraco e se lesiona. A vantagem do gramado sintético é que ele é linear. E aí não tem risco do jogador de repente cair num buraco. Então, existe o pró e existe o contra. Óbvio que se nós tivermos gramados da qualidade da Holanda, da Alemanha, isso é fenomenal, é sensacional. Mas as autoridades esportivas brasileiras, elas estão prontas para exigir, avaliar e fiscalizar isso constantemente? Quando você vai para a Holanda, quando você vai para a Alemanha, para a Inglaterra, você tem um clima que é muito mais favorável. Aí você chega no Maracanã, no Rio de Janeiro, onde tem eventos, onde tem 2 times que dividem o mando de campo, tem jogo, 3, 4 jogos por semana, um calor que a sensação térmica passa dos 60 graus, você acha que tem grama que aguenta? Quando chega no final do ano, o gramado tá inutilizável. E isso é verdade, né, meus amigos? Não é? A gente viu ano passado, no final do ano, como que estava o estado da grama no Maracanã. E não é só no Maracanã. É no Mané Garrincha, é no estádio lá de Uberlândia, que é um pasto. Esses dias eu tava assistindo a Copinha e o jogo foi aqui na minha cidade. Cara, um pasto o estádio daqui, tá? Você expor o jogador a um gramado daquele, é melhor você jogar no asfalto. De verdade, é melhor você jogar no asfalto. O asfalto vai ter menos perigo de lesão do que o pasto que tava. Então, amigos, a gente sempre compara, né, os gramados da Holanda, da Inglaterra, de países de primeiro mundo, onde as confederações, elas realmente prestam um serviço em prol do futebol. Mas e a Confederação Brasileira do Futebol, que não está conseguindo nem organizar a arbitragem por vídeo? Nem por vídeo os caras estão conseguindo organizar. Eles vão garantir um estádio com boa estrutura e boa qualidade, ou vão continuar permitindo um gramado cheio de buraco? Então, do ponto de vista médico-esportivo, obviamente que tem médicos que podem ter, ortopedistas que podem ter opiniões diferentes. Essa foi a opinião baseada no meu professor, que é médico do esporte, e tem atletas ali de Série A que são pacientes dele. Mas é aquilo que ele falou também. Nós vamos garantir um gramado padrão europeu? Nosso clima permite isso? A CBF vai fiscalizar? Vocês já sabem a resposta, né? Vocês conhecem o Brasil, não conhecem? Vocês sabem como que as coisas funcionam aqui no Brasil? Vocês não sabem? O gramado natural, ele é melhor sem sombra de dúvida, para evitar com que esse impacto seja dissipado ali no tornozelo, no joelho do jogador. Porém, os pastos aqui brasileiros também são muito, e talvez muito mais prejudiciais do que o gramado sintético.
Eu não estou defendendo o gramado sintético, mas eu estou dizendo que se nós formos proibir o gramado sintético, então precisamos de uma equipe de fiscalização e de avaliação dos gramados. Uma semana antes do jogo acontecer, vai ter avaliação do gramado. Senão, o estádio estará interditado. E aí vai ter que redirecionar a partida para outro lugar. Nossa, Neto, mas aí a logística, a venda de ingressos... mas é o certo. É o certo. Nós temos que exigir organização, nós temos que forçar as equipes a fazer um bom trabalho de manutenção. E quem tem que fazer essa fiscalização chama-se Confederação Brasileira de Futebol ou algum departamento criado por ela que vai ser responsável por isso. É isso. Agora, se nós tivermos gramados de qualidade da Allianz Arena, lá da Alemanha, onde joga o Bayern de Munique, gramados na qualidade ali dos estádios de Chelsea, do estádio do Real Madrid, do estádio do Barcelona, aí, meu amigo, um abraço. Eu sou super a favor de trocar o gramado, porque para nós palmeirenses vai ser ótimo, vai reduzir a carga de shows. Ou seja, o Palmeiras vai fazer mais jogos, em vez de Arena Barueri, em vez de ficar mandando para PQP, vai mandar no Allianz Parque, onde a gente tanto quer. Então, palmeirenses, enxerguem também o copo meio cheio em cima dessa situação, tá? Porque isso pode ser muito benéfico para você. Gramado sintético ou gramado natural, vantagens e desvantagens. Morena, e agora, o que é melhor? Tá morena, hein? A grama do vizinho é sempre mais verde? Esse ditado popular parece que não vale para o futebol brasileiro, não. Por aqui, o gramado virou discussão séria. Cada um defendendo a sua grama e muita polêmica. Ontem, o assunto voltou a ser discutido depois que atletas de vários clubes se uniram em um movimento pedindo o fim desse tipo de campo. Jogadores como Neymar, que voltou agora ao Santos, Lucas Moura, do São Paulo, Memphis Depay, do Corinthians, Gerson, do Flamengo, Thiago Silva, do Fluminense, Felipe Coutinho, do Vasco e Gabigol, do Cruzeiro, se manifestaram nas redes sociais com a frase: "Juntos pelo espetáculo, futebol é natural, não sintético". No texto, o manifesto considera absurda a discussão sobre o gramado sintético e diz que se o Brasil deseja estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. O ex-jogador do Palmeiras, Dudu, que hoje está no Cruzeiro, também fez a postagem. Mas quando a grama do agora vizinho era dele, Dudu chegou a elogiar. Eu particularmente gosto bastante, né? Para mim, já tinha falado bem antes isso, comentado com o pessoal do Palmeiras, que poderia fazer a grama como é do Atlético, né? Que eu sempre gostei de jogar lá no campo do Atlético, que deixa o campo rápido, deixa o jogo rápido. Isso pra gente ali na frente é bem importante. Em 2023, as lesões do atacante foram assunto e o gramado sintético do Allianz Parque colocado na discussão. O mecanismo da lesão do Dudu é um mecanismo de lesão até usual no futebol, né, que é o chamado valgo dinâmico, quando o atleta tem um movimento do joelho para dentro. E a gente percebe esse tipo de lesão também inúmeras vezes em gramados naturais. Ex-atleta do Palmeiras, Felipe Melo, também se manifestou. Eu joguei durante muito tempo na minha vida sintético, né, quando eu jogava no Palmeiras, né? E óbvio que o sintético é outro jogo. Além de ser, ao meu modo de pensar, altamente prejudicial ao atleta, né? Eu paguei muito por isso. Mas assim, não existe nem, ao meu modo de pensar, não existe nem discussão, não cabe discussão disso aí. Não cabe discussão, tem que ser grama natural. Depois das postagens de ontem, o Palmeiras rebateu as críticas. Disse que o gramado sintético do Allianz Parque é certificado pela FIFA e segue os mesmos moldes de um campo de grama natural. Além disso, o clube disse que não há qualquer comprovação científica de que o piso aumente o risco de lesões nos atletas e citou um estudo da revista inglesa Lancet Discovery Science. Campeão da Libertadores e do Brasileiro do ano passado, o Botafogo, que também usa esse tipo de gramado, se manifestou. Ciclicamente, a discussão sobre o uso do gramado sintético vem à tona no futebol brasileiro. Nunca com embasamento científico, sempre com narrativa ou justificativas emocionais. Em nota, o clube disse ainda que nos últimos 2 anos houve um aumento de partidas no Newton Santos. E mesmo assim, o índice de lesões por jogo foi reduzido.
No Brasil, além do Engenhão e Allianz Parque, o gramado sintético é utilizado em locais como a Arena da Baixada e agora o Pacaembu, onde o Corinthians empatou com a Portuguesa pelo Campeonato Paulista no último fim de semana. Em breve, o Atlético Mineiro fará parte do grupo depois de uma reforma no campo da Arena MRV. O Galo também divulgou uma nota após a manifestação dos jogadores dizendo que o gramado da Arena possui autenticação da FIFA. E a grama do estádio vizinho vai continuar em discussão. Uma reunião sobre a utilização ou não do gramado sintético no futebol brasileiro deve acontecer ainda este mês. A CBF aguarda um estudo com um levantamento preciso sobre as lesões que acontecem no campo artificial. Um levantamento feito ao longo do Brasileirão de 2024 está perto de ser divulgado. Um debate que já vem acontecendo há alguns anos. Siempre hay un temor a las lesiones, hay un preconcepto sobre el gramado sintético que no ayuda al espectáculo, pero está dentro del reglamento y tenemos que asumirlo. Eu acho que o futebol sempre foi jogado em grama natural e que o gramado sintético ele muda o jogo. No ano passado, o campo artificial já foi pauta nas reuniões da CBF, mas a entidade entendeu que era injusto com os clubes que utilizam gramado. O presidente da Federação Nacional dos Atletas de Futebol, Alfredo Sampaio, já tinha se manifestado sobre os gramados. As principais ligas europeias não usam mais grama sintética, foi banido. A última é a holandesa, que deu, salvo engano, 2 anos ou 3 anos para que todos retornem à grama natural. Nós temos todos os indícios que o sintético não é saudável. Mas há quem defenda também. Ela não desvia, não tem morrer artilheiro. Né? E por que aqui é mais rápido? Em conversa com os jogadores, eles não precisam olhar para o chão para correr. Eu perguntei, mas por quê? Não, porque não tem buraco. Olha a diferença de tempo que um jogador de futebol ganha quando domina a bola e não precisa ver para onde ele vai correr. Porque se ele correr e ver buraco, ele vai ter que desviar, senão ele vai ter uma lesão. Alô? Alô, senhora? Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisure. Estudos científicos que defendem ou condenam o gramado? Não há como negar que a grama sintética ela segura mais o pé do atleta em mudanças de direção, em giros, em frenagens. Tem um estudo publicado recentemente que avaliou a ansiedade dos atletas ao terem que jogar num gramado de grama sintética. Hoje, existem alguns trabalhos que tentam mostrar a diferença da incidência de lesões em grama sintética e grama natural. A gente não tem muitas conclusões, mas existe um estudo que eu gosto de falar muito, que é um estudo feito pela UEFA durante 18 anos com clubes europeus. Bom, o que a gente sabe é o seguinte: parece que o número de lesões não muda muito entre o gramado sintético e natural, mas o que muda é a diferença das lesões. No gramado natural, ocorrem muito mais lesões musculares, que é o que a gente vê no nosso dia a dia mesmo, e no gramado sintético, a prevalência de lesões ligamentares. Artificial ou natural, essa discussão do gramado vai muito além do campo. Exatamente isso, é uma discussão que vai além do campo, porque tem interesses econômicos, tem arenas que são para shows e que precisam do gramado e também vão danificar o gramado. Tem a questão dos jogadores, que na minha opinião é a mais importante, a questão física, de evitar lesões. O futebol é um esporte que gera esse tipo de perigo o tempo inteiro, em treinamentos, um jogo oficial, o atleta está exposto. Então tem vários pontos de vista, a verdade é essa, cada um vai defender o que é mais conveniente. Everton, olhando todos os argumentos dos dois lados, você já tomou partido? Então, Renata, é difícil, né? É muito difícil tomar partido, porque, primeiro, da parte dos estudos oficiais feitos, a gente não tem muito embasamento para opinar. Nós não somos atletas e muitos se manifestaram, né? São pouquíssimas arenas com gramado sintético. E nem dá para dizer que essa dinâmica do gramado sintético ajuda, sabe, essencialmente os times que colocam em seus estádios, tanto que o Atlético Paranaense teve vantagem nenhuma ano passado, caiu e etc. e tal. O que pega é o seguinte: nós temos as grandes ligas da Europa
né, em locais que tem pouco sol e etc. e tal, os gramados são perfeitos. E aí aqui nós temos a possibilidade de termos como temos um país tropical, a possibilidade de termos gramados muito bons, tem sol, etc. e tal. Um erro aqui, outro acolá de projeto de estádio pode ser um problema. A entrada de sol aqui na Arena MRV aconteceu isso. Só que não é só isso, Renata. A gente tem que avaliar até a questão do calendário. É óbvio que os eventos feitos no Allianz, daqui a pouco na Arena MRV, recentemente lá no Morumbi, claro que isso pesa. Claro que isso pesa. Os clubes querem faturar em cima disso também. O gramado natural não vai suportar. Agora, e o calendário? E a própria CBF, o envolvimento dela própria na questão do cuidado com os gramados por onde os atletas jogam. E aí eu estou falando dos gramados naturais. Quem assistiu ontem Tocantinópolis e Atlético, notou o gramado que os jogadores tiveram à disposição? Será que um sintético é pior que aquilo ali? Será que o risco é maior num gramado como ontem? Eu estou citando ontem, mas tem vários. O Castelão tem problemas sérios com o gramado. Fortaleza, inclusive, recebeu multas. O Atlético recebeu multa aqui no Mineirão. O Atlético recebeu multa na Arena MRV, porque o Mineirão teve um período aqui de muitos shows e o gramado não suportava. O Atlético, problemas sérios na Arena MRV. Teve problemas, recebeu multas pelo estado do gramado, né? A gente viveu esse problema em vários outros estados. O Maracanã teve problema, a Arena do Grêmio teve problema, de gramados naturais. E aí alguns optaram pelo sintético. O sintético muda a dinâmica do jogo? Os jogadores dizem que sim. Aumenta o volume de lesões? A gente acabou de ver uma especialista do Corinthians dizendo que o formato da lesão pode mudar, mas não há nada oficial que comprove. Então é difícil a gente opinar, sabe? Agora, uma coisa que, por exemplo, chega o Neymar no futebol brasileiro, pelo tamanho que tem, e ele levanta, eu não estou dizendo que foi ele que encabeçou esse movimento, não, mas ele é uma peça importante no movimento. E aí outros jogadores se posicionam. Mas, e aí, por outro lado, para fechar minha participação sobre esse assunto, eu me pergunto, mas e os gramados de péssima qualidade que esses mesmos jogadores encontram, que são gramados naturais, cheios de buracos e que colocam em risco a própria integridade deles? Isso também eu acho que merece uma discussão, Renato. Ô, vai lamber sabão, velho. Meu Deus, velho. Você acha que o programa é teu, velho? Você acha que você tá querendo tomar o comando da Renata, velho? Não chegamos a nenhuma conclusão. Acorda, meu. 10 minutos falando Eu com só ouvi 5 vezes. É muito difícil opinar. E opinou durante 6 minutos. Então opine, Capela, vai lá. Eu vou opinar. Vem cá, o negócio é o seguinte, presta atenção. Eu hoje saí do armário. Eita. Em relação a essa opinião. Só eu vou hoje? explicar por quê. Porque ontem eu fiquei meio nem no Boeing, nem no ultraleve. Não, você hoje ficou... eu vou me posicionar. Você posicionou ontem. Peraí, irmão, deixa eu molhar o bico. Mas você posicionou ontem. Tá, e qual é a sua conclusão? Minha conclusão é a seguinte. Ontem, na Rádio Bandeirantes, nós entrevistamos um especialista no assunto gramado artificial. Ah, tá. E hoje eu estou fechado com a boleirada. Porque a partir do momento que o especialista fala que os gramados que estão no futebol brasileiro, Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras, ficaram para trás porque já há uma tecnologia nova, então os jogadores têm razão. Ele falou que o gramado da Arena da Baixada é de 4ª geração. 4ª! Eles estão na 6ª. O do Allianz Parque e do Newton Santos, novos gramados do Pacaembu, 5ª geração. Então, os jogadores, eles têm muito embasamento. Primeiro, porque eles estão na parte prática, todos os dias jogando esse tipo de gramado. Segundo, porque se você for analisar a parte teórica, peraí, então esses gramados ficaram para trás. Então, o meu ponto de vista, esqueci o nome dele, é Sérgio Scheidt. Sérgio Scheidt, obrigado, Marcelão. Se ele coloca que os gramados eles estão atrasados e há uma tecnologia avançada que se assemelha ao gramado natural, então a partir de hoje eu estou fechado com o movimento. Se o gramado fosse atualizado, beleza, mas como não, eu estou fechado com E os olha, o caras. que eles ganham de dinheiro vendendo jogadores, acumulando, tem que ter investimento no gramado o tempo inteiro. Não é porque você tem um gramado sintético que você vai dizer, mas ele custa menos, que a manutenção é mais fácil. Não, você tem que estar o tempo inteiro olhando melhores condições. E isso faz a diferença, não apenas, mas de repente os atletas que atuam todas as partidas como mandantes, no gramado sintético eles têm vantagem. Mais ou menos, porque todo mundo está correndo risco. Na minha opinião, o risco de lesão é para todo mundo, para quem chega como visitante e para quem é mandante. Então tem que pensar nisso aí, tem que pensar como prioridade. Assim como você cuida, você melhora a academia, você melhora as condições internas de um centro de treinamento, tem que cuidar o tempo inteiro do gramado. Isso aí é fundamental. Enquanto não cobrarem, enquanto os clubes não tiverem uma punição caso não cuidem, nada vai mudar. Porque tudo será prioridade menos isso. E aí vai surgir esse tipo de reclamação com razão. Há muito tempo atrás, a Federação Paulista de Futebol fazia isso. Se não tem gramado bom, não joga.
Aí tem regulamentos de campeonatos que é assim, ó. Dão dinheiro pro clube cuidar só do gramado. Tipo R$1 milhão só para cuidar do gramado da Mineira. É isso aí. A Mineira faz isso. Se não tiver condição de jogo, o gramado estiver péssimo, WO. Olha só, é sério o negócio. E tem que ser assim. Eu sempre estive fechado com os jogadores. O gramado é básico. Eu sempre estive fechado com os jogadores. Eles atuam. Eles são os artistas. E olha o prejuízo para um clube ficar com um cara parado por meses por causa de uma lesão. A gente tem que... Eu aceito isso numa boa e compartilho totalmente da ideia de todos os jogadores são contra gramado sintético. No gramado sintético, se comprova lesão, contusão, tem todo o gramado. Apareceu algum jogador a favor do gramado sintético ontem? Não vi. Eu não vi, pelo menos. Não, né? Publicamente. Só o Palmeiras se manifestou favorável. Eles que jogam, a gente tem que respeitar. A diferença de gramado sintético, contusão acontece todo o tempo no futebol, que é um esporte de muita força, tanto é que tem que descansar. Mas o importante é tentar evitar. Tudo que você puder fazer para prevenir é sempre positivo. Mas a lesão do gramado, da grama natural, ela é muscular. A lesão, já está comprovado isso. Isso é comprovado. A lesão do gramado sintético é ligamentar. Então, a lesão ligamentar ela é muito... Né? Na sua maioria, na sua grande maioria. Natural, sim. Nem no muscular. Vai acontecer ligamentar no gramado normal, natural. Mas o número muito maior de contusões e de ligamentar é no sintético. Isso já está provado. Isso aí já tem estudo, já está provado. Da UEFA, né? Então esse é um problema da UEFA. Que são lesões graves, que demoram 6 meses, 8 meses para o cara recuperar. A lesão muscular... é de um mau preparo, a lesão muscular é uma outra questão que tem muito a ver com o preparo físico do jogador, do atleta no clube. Essa é a lesão muscular. E o cara não tá bem, controle de carga que às vezes não é feito, não é? E excessos de jogos, essas coisas todas que acontecem. Não, mas me desculpa, eu vi palmeirense, botafoguense, as únicas pessoas que defenderam com unhas e dentes, assim, o gramado sintético foi palmeirense e botafoguense, que defenderam com unhas e dentes. Desculpa. O Palmeiras tem dinheiro pra caramba pra manter um bom gramado natural. Tem dinheiro. Pra mim tem o sintético porque é cômodo em relação aos shows. E é um fato, o Allianz Parque hoje também tem muitos shows. É um estádio que recebe muitos shows, claro. E o Newton Santos gasta milhões, o Botafogo milhões e milhões de contratações. Não tem dinheiro pra manter um gramado natural? Claro que tem, cara. Então pra mim é preguiça dos clubes e vontade de economizar muitas vezes. Esse é meu ponto de vista. E com todo respeito, quando você vê Neymar, Depay, Thiago Silva, Lucas, vários jogadores que rodaram a Europa, o mundo todo jogando bola, as principais ligas do mundo, que são referências para todo mundo, que não gostam do sintético, proíbem o sintético, é que tem algo de errado no gramado. Por que eles não cobram melhorias nos gramados naturais? Queria só saber onde eles cobram. Aí tem que abrir esse debate. É um movimento oportunista também. Vamos cobrar tudo. Mas é que talvez quando eles comparem naturais e artificiais, sintéticos, eles ainda vejam que até os gramados naturais que não são tão excelentes, que não têm uma qualidade tão superior, talvez sejam melhores que o recado está dito. O gramado ruim, ele tem que ser trabalhado para ficar bom. E não a gente entender que a solução é o sintético. Tem uma questão técnica também, tá? Historicamente, na estatística, o mandante ele tem um aproveitamento superior do que quando ele joga fora. Cerca de 65% de vitórias o mandante. No sintético, as equipes que mandam seus jogos no sintético, esse número passa de 80%. Por quê? Porque os jogadores mais adaptados a esse tipo de solo, eles sabem... A bola quica mais, gente. Ele sabe como dominar uma bola, ele tem uma vantagem em relação a equipes que não jogam tão bem lá. É o que muita gente fala, é outro esporte. Às vezes, então tem benefício técnico também. Chico, às vezes o time chega para jogar no gramado artificial e ele leva muito tempo da partida para poder se adaptar a isso. Às vezes ele vai estar no segundo tempo começando a entender mais os movimentos e fazendo alguma coisa diferente. Agora, eu acho que independentemente disso, o atleta, a saúde, a questão da integridade física, isso é o mais importante. Você tem razão. Se você tem comprovações, se você tem estudos e são contra o gramado artificial, mas é liberado pela FIFA, é liberado pela CBF, não interessa, você tem que pensar nisso também. Se não pensa para uma temporada, pensa para a próxima. Faz uma transição. A FIFA que mude isso. Se está todo mundo reclamando, a FIFA que mude isso. Mas é que a maioria não usa. A integridade do atleta ela é fundamental, mas ela não pode ter uma abertura, né, no regulamento dela, que permita-se usar algo que prejudique o atleta. Não mas tem pode. Coisa, na Copa América é um outro ponto, não tem nada a ver com isso, mas também tem a ver. Na Copa América não liberaram dimensões diferentes dos gramados, porque era o que tinha. Então, e aí o jogador tem que se adaptar também a isso. Não sei se dá tempo de uma sublinhada de 10 segundos, coisa bem rápida, então rapidinho. Eu vou discordar do Sgarbim em relação, vou dar uma defendida no Palmeiras aqui, porque é o seguinte, o Palmeiras tentou a todo custo melhorar o seu gramado. Depois de muita reclamação. Mas tentou fazer. Aí, quando o gramado era natural, era ruim, vocês reclamavam. Colocou pensando para essa ou para a próxima temporada, enfim. Isso mesmo, nação, como vimos aí, acabamos de ver a opinião da mídia palmeirense, também aí um recorte do programa Jogo Aberto. Vimos aí também Renata Fã
se posicionando acerca desse tema polêmico. Vimos também a opinião aí de alguns especialistas da área. Realmente deu para entender um pouco que, de fato, não há estudos conclusivos sobre esse assunto, né? Realmente não significa que um tipo de gramado sintético ele traz mais problemas ou alguns prejuízos para os jogadores, mas o que sabemos é que os jogadores, muitos deles, né, muitos jogadores de times grandes aí, de grandes clubes do Brasil, com bastante influência, de fato, eles estão se queixando e cobrando que eles sejam ouvidos, né? De fato, a matéria aqui do UOL informa que a grama sintética, será que ela causa mais lesões? Não há um consenso sobre isso, né? Não há nada conclusivo sobre esse assunto. Então, esses jogadores, eles estão querendo ser ouvidos. De fato, eles estão se sentindo incomodados aí nessa questão dos gramados sintéticos, né? Querem realmente que seja feita uma mudança nesse cenário e os estádios passem a adotar gramados naturais de boa qualidade, já que os times, né, os clubes, eles têm verbas para poder manter e cuidar da manutenção dos seus estádios, né? É preciso que se invista nisso, como a gente viu a opinião de Renata Fã, para que o bem maior, que seria o bem-estar do jogador, seja cuidado, seja ali bem salvaguardado, né? Então, de fato, realmente esse tema tem gerado bastante polêmica e vamos ver aí, acompanhar o desenrolar das próximas notícias, né, durante a semana, a fim de saber realmente qual será o fim ou a desenrolar desse tema. Sobre a incidência de lesões, vimos também no comentário daquela médica que deu a entrevista, que participou, a médica do Corinthians, ela realmente disse que não há uma incidência maior de lesões nesses dois tipos de gramado. De fato, há uma ascendência maior de lesões relacionadas à musculatura, né? E no outro tipo de gramado, lesões relacionadas a ligamentos, né? Então, de fato, realmente houve uma evolução ao longo dos anos na confecção, né, desses gramados sintéticos, a fim de promover uma melhor qualidade aí no material que é utilizado para essa confecção, né? Um ortopedista, né, e diretor médico da NION, Gustavo Arliani, ele ressaltou que não há estudos conclusivos sobre esse tema que apontem um número maior de lesões, né, nos gramados sintéticos, e salienta realmente que houve essa melhora no material usado na confecção desses gramados. Abre aspas, ele disse, uma coisa importante a se falar é que os gramados sintéticos foram evoluindo com o tempo. Hoje temos gramados já na 4ª geração de tecnologia. Estudos vêm sendo publicados sobre o tema, comparando o esporte no gramado artificial versus o natural. E não há um consenso ou evidência científica que mostre maior número de lesões em um tipo de gramado do que outro, né? Então, de fato, fecha aspas aí, essa foi a fala do Gustavo Arliani. Isso mesmo. Também, abre aspas novamente, ele completa a fala dele dizendo que há um estudo nacional que também fez essa comparação. A amostra de lesões em grama sintética ainda não é tão grande porque não são tão numerosos os gramados aqui no Brasil. Talvez a comparação fique um pouco mais difícil, mas mesmo nessa pequena amostra não há uma grande diferença nesse padrão, completa aí o Arliani, né? Então, tivemos aí esse posicionamento de jogadores, né, nomes grandes de futebol brasileiro, entre eles Neymar, Thiago Silva do Fluminense, Lucas Moura do São Paulo, Gabigol agora do Cruzeiro, Dudu também do Cruzeiro, Cássio do Cruzeiro, Memphis do Corinthians, né? Tivemos aí Gerson do Flamengo, Arrascaeta do Mengão também, Coutinho do Vasco, Bruno Henrique do Inter, né? Alan Patrick do Inter e David Luiz do Fortaleza. Ambos jogadores, eles também usaram suas redes sociais a fim de compartilhar esta mensagem. Mensagem essa que traz como tema desse movimento, a seguinte frase, que futebol profissional não se joga em gramado sintético. É o lema principal desse movimento, né? Então, realmente, tivemos também manifestações de alguns times, de alguns clubes aí, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro. O Botafogo, né, abre aspas, fala que o Botafogo investiu na construção de um gramado FIFA, nível de qualidade da FIFA, para garantir melhores condições de jogo a todos os atletas, né?
Aí ele fala que chega a ser hipocrisia pensar a defesa irrestrita do gramado natural, enquanto diversos estados do Brasil apresentam a qualidade que estes sim podem gerar sérias consequências físicas e pôr em risco a carreira de atleta de base e profissional, disse o Botafogo, né? Então, realmente, há essa discussão, há essa polêmica. E você, o que é que você pensa? Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. Você acha que é melhor realmente usar o gramado sintético? Você acha que traz mais vantagens o gramado sintético, ou você prefere do time do gramado natural? Eu, particularmente, acredito que realmente o gramado natural traga muito mais benefícios para os jogadores. A questão agora é avaliar a disposição dos clubes, dos times, da própria FIFA, né, dos grandes órgãos aí do futebol brasileiro, a fim de qual serão os próximos passos, né? Se eles vão obrigar que seja feita essa mudança de forma gradual, como é que vai ser isso? É preciso que isso seja definido para que nós possamos saber aí o desenrolar das cenas dos próximos capítulos. Mas com certeza esse assunto vai gerar ainda bastante polêmica pela frente, ainda mais que os jogadores que estão se posicionando têm bastante influência, não só no futebol brasileiro, mas também no futebol mundial. Esse foi o nosso vídeo do canal Papo de Rubro Negro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clique no like se você gostou desse vídeo e deixe aí o seu comentário para saber de onde é que você está falando também e qual foi a sua opinião, o que é que você acha sobre esse assunto. E também, se quiser também dar sugestões para nosso canal, a fim de que venhamos a gravar vídeos sobre outros temas, pode também ficar aí à vontade. Esse foi mais um vídeo. Eu agradeço a você que ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!